Bom, esse é um pouco chato esse tempo, mas eu peço a compreensão dos nossos convidados, devido ao nosso público. Bom, estamos abertos a mais algumas perguntas. A Dilei já levantou a mão. Boa noite. Como estudioso do assunto, né, eu acho melhor a gente ir com calma e falar em números. Né? O Estado da Bahia, no ano passado, ao lançar a campanha contra o crack, estampou em outdoors por toda a Bahia 80% das mortes na Bahia estão relacionadas ao crack. Um número muito alto e exorbitante, de fato, que não é comprovado pelas estatísticas de nenhuma das ONGs, né? E mesmo os institutos competentes a isso não afirmou o número. Então, acho que tem cautela em afirmar números, pois na própria Salvador foi dito que 50% das incursões militares davam em mortes, causavam mortes. 50% das incursões às periferias de Salvador resultavam em mortes. Um número também muito alto que provavelmente não está condizente com a realidade. Porém, eu tenho 3 perguntas. Foi dito pelo... Tá bom, então, uma só. Foi dito por algum dos convidados que não existe existe uma pouca relação entre a droga e a condição econômica e social dos indivíduos. Né? Isso tinha diminuído, se não me engano. Bem, mas a polícia ainda continua, por exemplo, fazendo incursões na periferia e ainda tratando alguns indivíduos na periferia com alguma certa desconfiança com relação ao uso de drogas. Bem, eu queria que vocês me relatassem se isso é condizente com essa ideia de que não tem mais uma relação entre droga e econômico-social, ou se realmente existe. Para quem é a sua pergunta? Eu acho. A gente tem o Major, o delegado da Civil, e o Major. A pergunta que falou a questão, que ele quis dizer o seguinte, que o aspecto econômico, com referência, por exemplo, à natureza referente à cocaína, consumida por pessoas de uma condição financeira um pouco mais abastada, e o crack consumido por pessoas de uma condição financeira menos abastada. Mas o que da sua pergunta eu estratifiquei aqui, é que você vê mais ações de polícia nos bairros periféricos, aonde a questão da droga é tratada com mais ênfase, ou seja, a abordagem é feita com mais ênfase. Veja só, vamos à praticidade. O cidadão em si, ele não é diferenciado, ele não deve sofrer nenhuma discriminação, constitucionalmente falando, sobre raça, condição financeira, qualquer coisa parecida. Mas, infelizmente, em determinados momentos, quando nós fazemos algumas incursões em determinadas áreas periféricas, nós geralmente encontramos um número significativo de adultos adolescentes reunidos, aonde, para se fazer uma abordagem, eu tenho que, primeiramente, resguardar a integridade física do policial. Por quê? Quando, não sei se vocês já observaram a propaganda que existe vinculada pela Polícia Militar e o Estado da Bahia, onde, quando se vai abordar, não se sabe se a pessoa está armada, se é uma pessoa de bem, se não é. Então, a princípio, resguardar a condição do policial. Então, nesse momento, nós efetivamente utilizamos a abordagem ao cidadão que está ali. Aí está o adolescente, está o adulto, e às vezes, quando não, o que acontece? O adulto, para se ver, e às vezes é o traficante, livre de uma imputação mais
forte em relação ao crime do tráfico, ele atribui ao adolescente a droga para ficar segurando. Transpondo para o lado da questão do outro aspecto social. Há poucos dias, logo quando eu aqui cheguei, nós tivemos espero que não tenha ninguém aqui nesse sentido, uma abordagem policial numa casa onde estava havendo uma festividade de comemoração natalícia, onde tinha uma quantidade enorme de drogas lícitas, como falou o nosso amigo aqui, álcool, a nível de cerveja ou uísque, e que estava perturbando o sossego público. E essas 25 pessoas, certo, foram conduzidas à delegacia. A Polícia Militar tem se pautado hoje em dia de uma técnica maior, de uma apuração maior na sua condução. Quando você vê um policial em desvio de conduta agir de forma discriminatória, pode ter certeza, pode nos procurar, que nós temos aberto procedimentos administrativos. Quando vê que o Ministério Público nos manda frequentemente, de ações nossas, de alguns policiais que tem uma ação um pouco mais forte na condução dessas abordagens e passa da técnica e vai para a agressão. Nós já estamos apurando e punindo disciplinamente, abrindo um procedimento administrativo. Agora, nesse dia que eu abordei, que foi abordada essas 25 pessoas e que estavam dentro de uma residência que não era uma residência de condição financeira não pouco avantajada, muito pelo contrário, após todo o registro, uma das cidadãs que estavam ali, dessas 25 anos, eu tive que chamar a atenção, porque foi dado pelo meu policial, me chamou em casa para dar o suporte técnico para ele, porque ele abordou. Inclusive, tinha pessoas que tinham um certo grau profissional dentro da área jurídica, certo? Presente. E nesse momento, ele me pediu: não, eu fiz correto, não fez, você vai conduzir e tal. Então, terminada a lavratura desse momento, uma cidadã, percebendo que ali se tratava do major, comandante da companhia, desdenhou da ação policial. Eu tive que chamar a atenção dela. E o doutor Marcos Ministro disse: o senhor fica à vontade, o major, se o senhor quiser fazer a condução dela aqui, representar, a gente vai fazer uma lavratura. Eu declinei nesse momento, doutor José, porque a forma como eu utilizei de uma rispidez, uma voz um pouco mais dentro de palavras ordeiras, e mostrei para ela que aquela posição dela estava totalmente equivocada. E diante dos colegas dela, ela ficou murcha, não respondeu mais. Mas o que eu noto? A sociedade precisa, a família precisa entender que esses jovens que estão aí, com todos os direitos, com todos os anseios, precisam de limites, e muitas vezes nós não estamos dando. E aí fica a família, deixa de dar. E aí fica essa situação para nós policiais, na hora, conviver com esse momento e ter que dar limites. Muitas vezes, esse limite acaba em situações não agradáveis. Muito bom. Já aproveitando este gancho, a pergunta que foi feita ao Major, eu quero só esclarecer uma coisa. Como nós não avisamos no início do programa, que não receberemos perguntas por escrito, então nós vamos fazer essas 3 que já foram enviadas, mas não faremos mais. Eu gostaria de comentar a pergunta. Eu gostaria de abrir para o delegado, porque tem a ver com a pergunta que ele fez com a colocação do Major. Aí o senhor vai poder abordar os dois, pode ser? Sim, mas eu gostaria, independentemente da participação do delegado, que também manifestar a respeito. Vai comentar agora? O delegado se manifeste eu em seguida. Certo. Existe comentário. Dr. Roberto Júnior, como se previne do subordinado corrupto que dificulta as investigações e operações por estar em contato com traficantes?
Em todos os ramos, em todas as profissões, nós temos os maus profissionais. E, infelizmente, não é diferente na polícia. Existem os maus médicos, os maus engenheiros, os maus cozinheiros, existem os maus policiais. E o que eu posso dizer é que, pelo menos aqui na cidade da Pratinha, são muito poucos. Uma vez identificada essa conduta, vai ser feito o procedimento administrativo, independentemente do procedimento penal, e vamos tomar providência. Então, nós não vamos tolerar nenhum tipo de policial que esteja indo de encontro à nossa doutrina, indo de encontro à nossa função, que é de legalidade, de ordem e de fazer esse trabalho de segurança pública, que é muito, muito difícil. Claro que na nossa Polícia Civil nós trabalhamos com investigação. Investigação é sinônimo de inteligência policial. Uma vez identificando esse tipo de maus policiais na nossa instituição, as informações são cada vez mais restritas. Então, informação boa é aquela informação que é pouco compartilhada com os policiais. Então, a gente procura, a nível de evitar que as ações policiais sejam frustradas, diminuir cada vez mais o acesso à informação a todos os policiais, já que a Polícia Civil trabalha nessa parte de investigação. Mas, paralelo a isso, a gente tem procurado cada vez mais identificar, que é muito fácil dizer, o policial está envolvido com isso, dessa vez, o policial está envolvido com aquilo, mas eu preciso de prova, eu preciso de indícios. Aqui está o procedimento administrativo e criminal para que ele seja responsabilizado. Mas basicamente é isso, para evitar que as nossas ações policiais sejam frustradas, a gente compartilha o máximo as informações. Acho interessante que se faculte aos demais presentes aqui, aos demais entrevistados, complementar, discordando ou concordando com a resposta do outro. A pergunta formulada pelo senhor Odilei foi uma pergunta antecedida de algumas assertivas. Eu também tenho muita preocupação com estatística, com números, mas eu posso afirmar, sem receio de errar, que 80% dos homicídios em Itapetinga e de 90% quase 100% dos homicídios em Tororó, dependendo da época, são decorrências diretas do tráfico de drogas. Não tenho receio de afirmar isso. Qualquer levantamento vai constatar, porque nós recebemos os autos e lá está a motivação. Então, os homicídios ocorridos ontem teve homicídio. O doutor delegado está aqui. Qual a causa? Tráfico de drogas. Então, se fizer um levantamento, nós vamos afirmar, nós vamos constatar que 80% em Itapetinga, agora os passionais, os outros são decorrentes. Agora o latrocínio. E esse latrocínio resulta de quê? Do afã de conseguir recursos para consumir ou para comprar droga. Então, o que nós temos que fazer? A droga, volto a dizer, não se combate com a ação, apenas com a ação policial, consumir o tráfico, porque se assim fosse, Itapetinga não teria, porque a polícia daqui, vocês podem ter certeza, vai parabéns quanto a esse aspecto, porque tem reprimido, tem prendido, e os presos denunciados e condenados. Quando eu aceitei o convite de vir aqui, eu estava comentando, eu ia começar a comentar, meu tempo se esgotou, foi para conclamar a comunidade de Itapetinga que entre nessa luta, porque a capilaridade no combate ao consumo é fundamental. Nós temos que atuar para desestimular que se entre no consumo da droga, porque depois que se vai a esse porão, a essa escuridão, não se sai facilmente. Há constatações de que 80% dos viciados voltam a recidivar, aqueles que submetem ao tratamento. Então, é praticamente um caminho sem volta. Lutemos, é a conclamação que eu faço aos senhores. E basicamente para isso que eu vim aqui. Lutemos para evitar que se ingresse nesse mundo. Porque para depois, para tirar, é difícil. E o tráfico de drogas é um crime atípico, porque quem estimula ele é a sociedade. Porque quem compra a droga é a sociedade. Então, como combater esse crime sem a participação efetiva de quem o estimula? É ilusão achar que prendendo vai se resolver. Não vai resolver. Porque depois ele sai. E muitos dos que cumprem pena voltam à atividade criminosa.
conclamo os pastores, os padres, os políticos, façam dessa pregação o seu dia a dia. Façam dessa pregação a sua missão de fé. Combatamos o ingresso do jovem nesse caminho sem volta. Bem, antes de para a próxima pergunta, eu gostaria de saber aqui no auditório, qual de vocês, adolescentes e jovens que estão aqui, tem alguém na família ou conhece alguém próximo a você que é usuário ou dependente? Quem aqui? Levanta a mão. Só? Você não conhece ninguém? Você não sabe de nenhum caso? Você não viu, por exemplo, aí na frente agora, hoje? Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, aqui com muito carinho. Nós estamos tendo uma movimentação muito grande, pode abaixar a mão. Aqui no auditório, eu queria pedir a vocês que não se movimentassem, adolescentes. Este é um tema de suma importância para a sua vida, não só hoje, mas para amanhã também. Então é o momento que você está tendo de ouvir, aprender e questionar sobre o assunto. Então vamos fazer mais um pouquinho de silêncio para que todos entendam, tá certo, gente? Tiago Coutinho, após contato frequente com drogados, qual o mecanismo biológico que leva o usuário à dependência? Falando especificamente do crack, o crack ele é uma substância totalmente química, entendeu? E diferentemente de outras drogas como a maconha, a cocaína, a absorção dele por parte do organismo é muito rápida. O crack leva a gente 12 segundos. Você sabe o que é 12 segundos? Ou seja, o indivíduo começa a pintar o crack, ele começa a como se fosse um cachimbo, queimar e pintar o crack desce o pulmão e automaticamente o pulmão é um processo que leva 12 segundos aciona o cérebro, entendeu? É um processo que vai da depressão profunda à loucura total, o cara fica esfuziante, como se ele entrasse em um planeta, em outro mundo. E esse processo, por ser rápido, o processo químico no organismo, vem também outros processos que são tão rápidos quanto. Por exemplo, pesquisas indicam que a gente tem que usar pesquisas. O grande problema dos países latino-americanos é que não olham para a pesquisa. A Europa, os Estados Unidos, países grandes do primeiro mundo, sempre olham para a pesquisa. Cada passo que a polícia vai dar é baseado em pesquisa. E a gente tem que sempre ver pesquisa. Se é uma pesquisa, não por essa pesquisa até achar outra melhor, mas a pesquisa é o padrão que a gente tem que usar. Existem pesquisas que indicam que o usuário de crack no primeiro uso se torna viciado. Primeiro uso se torna viciado. E o grande problema, pessoal, é que o pastor perguntou antes assim, o que levava o jovem a ir à droga. Eu fiz uma pesquisa tem 3 anos na América Nogueira, quando a gente trabalhava, com alguns adolescentes que trabalhavam comigo no prédio. E a gente observou que a maior parte deles, gente, ia para a droga não era com vontade, pastor. Ia porque um amigo falou assim, experimenta. Se você não gostar, você não usa mais. Você pode, como falou, a droga, como falava que o álcool é uma bebida, o cigarro ou melhor, o álcool é uma droga, a bebida é uma droga, né? O cigarro é uma droga, são drogas sim. Agora, quando a gente fala em crack, gente, não tem como você pegar qualquer outra droga e colocar perto do crack. Entendeu? Eu acho um absurdo e um crime o que está acontecendo nesse país hoje. Gente, vocês estão totalmente alienados. Acordem. A situação que está acontecendo no país hoje é uma situação de crime. Estão matando, estão condenando à morte a nossa população. Outro dia eu estava na minha casa, eu tomei um susto, eu fiquei assim, ó. Eu vi Fernando Henrique chegar na televisão, o presidente da República, um sociólogo, tome cuidado com os teóricos intelectuais. Eles estão brincando com a gente, entendeu? Eles vivem num mundo totalmente diferente. Eles não vivem no mundo de Leandro, que morreu ontem, com um tiro na cabeça, entendeu? Eles não vivem no mundo dessas crianças do Américo Nogueira, dessas crianças da Vila Suzana, entendeu? E Fernando Henrique apareceu defendendo a liberação das drogas. Gente, a Europa é um, o Brasil é outro. A Europa é um país totalmente, é um continente totalmente diferente. A Holanda é um país totalmente diferente. A gente tem aqui uma população que vive uma situação de pobreza muito pior do que certas populações da África. Por mais que a gente tenha acesso à televisão, a gente tenha acesso à mídia, tem gente aqui, gente na cidade que sequer tem uma televisão preto e branco dentro de casa.
Eu conheço crianças, a gente são nós que não tem um colchão para dormir dentro de casa. E o traficante está usando essa criança no dia a dia. A gente vê um exemplo que aconteceu com o irmão de Major, onde a guarnição perdeu uma criança de 13 anos. Entendeu? Esse menino estava traficando droga. Traficando droga na rua. Sabe para quê? Para comer, poxa. Ele queria vender, vendia a pele, ganhava 2, 3 reais para comer. E muita criança hoje está dessa forma. Ele não tem opção, ele não tem acesso a nada. O nosso governo criou um MECA e tem vários direitos e deveres para a criança, e nenhum desses direitos é assistido. Esses meninos estão sendo abandonados no dia a dia, e a vingança deles, sabe o que é, gente? É meter uma arma em sua cabeça e levar o que você tem. Isso que está acontecendo no dia a dia com a sociedade é a vingança da pobreza contra vocês, contra nós. É a vingança deles, a vingança dos excluídos. Então, vamos parar de observar o intelectual que o Henrique fala, ele não vive o dia a dia. Essas pessoas não percebem que o Brasil é um dos países onde mais se mata adolescente no mundo, ou melhor, desculpe. Onde mais se mata, é o número 1 onde mais se mata adolescente no mundo por arma de fogo. Doutor José falou uma coisa aqui, e é ignorância a pessoa ignorar isso. 85% eu afirmo isso, quem quiser o contrário, eu mostro dados para vocês, eu pego dados. Vão muita caixinha agora no meu site, vocês vão ver todo dia. 85% das mortes de adolescentes do Brasil hoje são na Bahia hoje, são causadas pelo crack. Quem é evangélico, levanta a mão, por favor. Quem não é, levanta a mão, por favor. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, para vocês terem medo mesmo. Se o diabo fosse inventar uma coisa para destruir a juventude, sabe o que ele destruiria? O crack. Semana passada a gente teve uma situação exemplar, doutor, e eu fiquei aterrorizado com isso. E o que mais me choca é que as pessoas não percebem. Parece que tem uma música que Renato Russo fala: estou acordado enquanto todos dormem. Parece que está todo mundo dormindo, cara. Isso é absurdo. A gente tinha um menino, esqueci o nome dele de todo mundo, eu matar em uma semana passada. Urias tinha 16 anos. Urias levou um tiro no pé em Tororó, tentaram matar o Urias. Urias foi passando para cá, que a mãe dele teve medo de levar o nosso pai em Tororó. Urias tinha os olhos verdes, vocês não viram no site, os olhos verdes, Urias. Louro e muito bonito. A mãe internou ele. Urias tinha uma coisa interessante, sabe o que, gente? Urias tinha o nome Lúcifer no braço. Lúcifer. Eu conversei com a mãe de Urias, falei com ele: você vai morrer, bicho. Assim como 2, 2, 5, 4, vocês estão mortos. É só questão de tempo. Ele ainda viu com minha cara: você está morto, cara. Porque o destino de quem está no meio do crack é a morte. Na outra semana, eu não sei, né? A gente sabe, é dados. Quando você olha para a pesquisa, você sabe o que vai acontecer. 3 dias depois, não, 3 dias depois, lá em Tororó, tem 1 semana ou 2 semanas, vieram matar o Urias. O Urias estava com o irmão de 18 anos, também envolvido com a droga. O irmão morreu com vários tiros. E aí é que eu mostro para vocês que são evangélicos, para vocês acordarem. A mãe de Urias é uma pastora, e não é aquelas pastoras, é pastora guerreira em Tororó. Tem uma igreja muito influente em Tororó. E ela chorou para mim na nossa palavra, falou assim: Tiago, eu transformei tanta gente, eu briguei para Deus transformar tanta gente, e na minha casa eu fui roubado. Então vamos acordar, porque vocês podem ser roubados também. Bem, boa noite. Na verdade, hoje pela manhã, eu estava na escola de trabalho, conversando, estou na hora do intervalo, conversando justamente sobre esse caso que aconteceu ontem. Parabéns a Tiago aí pelo site que está sempre informando a gente todo dia. E assim, minha pergunta talvez seja respondida pelo delegado, então pelo major, e a gente conversando a respeito da criminalidade, desse tráfico que tem acontecido no centro aqui da Petinga. E a pergunta é a seguinte: nós como cidadãos, nós nos sentimos o tempo inteiro reféns. Refém da sua casa, refém de você sair, refém por estar na rua, porque a todo momento você pode ser aí alvejado ou encontrado por esses traficantes, e você, mesmo sem fazer parte desse meio, você pode acabar sendo envolvido e tendo a sua vida tirada. Então, assim, como já foi dito, eu tenho certeza que não só como eu, mas todo mundo aqui conhece alguém que é envolvido com drogas ou conhece alguém que é propriamente um traficante. E assim, a gente sabe também que a polícia, ela tem informações
muito além das informações que nós, simples cidadãos, temos. E assim, a pergunta seria o seguinte: o que falta então para que a polícia haja com mais afinco, de modo que possa desarticular esses traficantes? Não só recorrendo a essa coisa do flagrante, mas a gente tem visto que as vilas, o sem terra, a nova, a gente tem acompanhado aí nas matérias que existem verdadeiros donos desses bairros. E esses donos a gente vê diariamente nos sites, aí, as matérias relatando que essas pessoas continuam matando todo dia e continuam soltos para assim continuarem fazendo novos crimes. Então assim, a minha pergunta diretamente é essa: o que falta para a polícia intervir e elucidar de uma vez para que esses pontos, esses traficantes que exercem toda essa influência possam ser desarticulados na nossa cidade? Muito oportuna a sua pergunta, muito inteligente. É uma constatação. Mas a polícia, nós trabalhamos com prova. Não adianta, eu sei que no bairro A, fulaninho é o que comanda. Nós sabemos que no bairro C, ciclano é quem comanda. Mas nós não temos, até o momento hoje, uma prova que eu consiga uma representação de uma prisão para que a gente responsabilize. Por quê? Porque eles usam os adolescentes, eles usam os seus comparsas, eles usam crianças, eles não guardam a droga em casa. Porque é muito fácil dizer, fulano de tal é traficante. Nós, a Polícia Militar, vive essa realidade também, nós vamos representar pelo mandato do central, não vai deixar a droga dele guardada na gaveta da cabeceira. E nem está guardando mais na residência dele. Então, é um trabalho que tem que ser feito. Uma investigação muito grande. Tem que ter um trabalho de inteligência policial realmente, para que a gente vá angariando indícios e provas que possam resultar numa medida mais drástica que a medida de prisão. Eles não andam portando a droga, eles não botam sobre aí, eles não guardam em casa. Então, realmente, nós temos essa dificuldade. Temos nossa limitação? Temos. A limitação hoje da Polícia Civil se chama pessoal. Eu aqui cheguei, quando entrei na polícia há 7 anos, eram 38 agentes de polícia. Hoje eu tenho 18. A população aumentou em mais de 50%, a criminalidade também aumentou e o efetivo da Polícia Civil reduziu para metade. Então tem essas dificuldades. Mas faz parte, inclusive, do Pacto pela Vida, que é o novo Plano Estadual de Segurança Pública, recém-lançado pelo novo secretário de Segurança, priorizar o tráfico de drogas, os homicídios e os roubos. Todos esses crimes, quero aqui ratificar a palavra do Dr. Lucena e do Major, mais de 80%, sem sombra de dúvida, estão ligados ao tráfico. Sem a menor sombra de dúvida. Então, logo nós chegamos aqui com uma realidade tenebrosa. O Dr. Lucena participou desde o início, tinha conhecimento de tudo, nos ajudou muito. A Polícia Militar também, em série de incursões. Foi uma das maiores quadrilhas, aliás, uma das quadrilhas mais violentas de todo o estado. Foram mortos no período de 11 meses, 38 pessoas. O usuário comprava droga, ficava devendo R$20, o traficante mandava matar mesmo. Pessoas que estavam denunciando, ligavam para a Polícia Militar, aqui na meu vizinho tem um traficante, foram executadas friamente. Isso foi um trabalho de investigação que durou 1 ano e 8 meses. Totalmente engajado, a Polícia Civil, a gente investigando, a Polícia Militar, o Ministério Público tem um papel essencial em todas as etapas e o Judiciário. Então todos os órgãos estavam engajados, como estão aqui na Tetinha. E em Tororobas nós prendemos quase 52 pessoas. Outras 8 foram mortas em confronto com a Polícia Civil em Itabuna, em Ilhéus, e chegou a confrontar conosco em Tororobas. Então a realidade é essa. Tem que ser um trabalho paulatino, tem que ser um trabalho muito delicado, mas o que eu posso assegurar é que a gente vai se redobrar cada vez mais, se dedicar para que a gente faça essa investigação e que esses ditos, como donos dos bairros, sejam o mais rápido possível tirados das ruas, porque os donos do bairro são os moradores e jamais um bandido vai ser dono de um bairro aqui da Tetinha. Isso eu posso garantir, que eu posso dizer isso estou assumindo aqui em pouco tempo, mas nasci aqui. O Dr. José é um grande parceiro da Polícia Civil, também da Polícia Militar. A Polícia Militar tem feito grandes apreensões de drogas, principalmente nesses últimos meses. O Dr. José, além de ser promotor de justiça, é da cidade, é da região, também tem preocupação como cidadão. A justiça também tem. Então
nós estamos engajados. O que me estimula hoje a trabalhar na Betinha é isso. Eu, às vezes, me importuno o doutor José, o doutor Juliane, à noite, que mais cedo, e todos nós estamos engajados no mesmo objetivo, apesar de nossas dificuldades. E eu posso garantir que esse problema, sanar, nós não vamos sanar, infelizmente. Que a droga é um comércio como qualquer outro. Enquanto houver consumidor, que são os usuários, vão haver os fornecedores. Não tem como. Mas que esses tipos como desde o tráfico vão ser presos, vão sim. Você possa assegurar, não sei quando, mas que vão.